gado no pasto, mugindo com vigor. Suíno e galinha, criados com amor. Do café à castanha, o trabalho é feroz. Aqui o produtor do Acre tem voz. Mais uma edição do Agro 24 Cast, que é o nosso programa de entrevistas, o nosso podcast do site AC24 Agro. Nesta edição, nesse domingo, nós temos um convidado muito especial, porque nós vamos falar sobre uma coisa que normalmente é uma coisa pouco compreendida, não é? Nós vamos falar sobre direito tributário. Exato, vamos falar sobre tributos, que é uma coisa sempre um pouco antipática, né? E vamos falar sobretudo, como nós estamos num programa, num site sobre agricultura, nós vamos tratar das questões tributárias relacionadas ao segmento de agricultura, de pecuária, de extrativismo, enfim, esse ambiente que é insumo do nosso site AC24 Agro, correto? Por que nós vamos tratar disso? Vou aqui lembrar, e aí eu vou pedir para a produção já colocar no ponto aí uma imagem, para que a gente possa entender o que motiva o nosso debate hoje aqui. Olha, haverá na próxima quinta-feira, não é isso? No dia 23, é isso? Dia 22 de maio, quinta-feira, lá no auditório da OAB, acontecerá a palestra Os Impactos da Reforma Tributária para o Agronegócio. Participam desse debate o Clóvis Monteiro, Clóvis, que é auditor do governo do Estado, né, da Secretaria de Estado de Fazenda. Digamos assim que o Clóvis, sempre eu encarei o Clóvis como o número 2 ali. Ele está ali o Amarísio, sempre entendi o Clóvis ali como um homem poderoso na Secretaria de Fazenda. Então, a pessoa que tem autoridade para falar, claro, ele vai falar a respeito da questão tributária vinculada ao agronegócio, mas, claro, com o olhar de quem está de um lado do balcão, né, do lado do governo. Perfeito? Na sequência, vamos ter o Juan Oliveira, advogado e assessor jurídico, né, da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Chama-se assim agora, né, porque antes chamava-se CNA, que era a Confederação Nacional de Agricultura. Agora é Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, poderosa CNA. Então, o Juan é o assessor jurídico da CNA. Então, o nível, você está vendo o nível do debate aí, né? E a Fernanda Silveira, que é advogada e doutora em Direito Tributário. Então, por esse trio aí, você entende como é que vai estar o nível do debate no próximo dia 22, lá no auditório da OAB, não é? No auditório da OAB, essa palestra que vai tratar dos impactos da reforma tributária para o setor da agricultura. Correto? Você já deu uma olhada aí, que já apareceu na imagem. Marcelo Zamora é o nosso entrevistado de hoje, ele que é presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Acre. Marcelo, seja bem-vindo aqui ao Agro 24 Cast. Muito obrigado, Itaã. Olá a todos os telespectadores. Para mim é uma satisfação muito grande, uma honra enorme estar aqui com você, Itaã. Um jornalista que eu admiro, né? Muito culto, muito intelectual, diria. Meu Deus do céu. Obrigado pelas suas palavras generosas. Parabéns pelo seu programa, tenho acompanhado. E é sempre uma honra estar aqui no AC 24 Horas. E só complementando o convite que você fez, não vou repeti-lo, mas ele não é aberto, ali aparece que é para advogados, né, estudantes. Não, é aberto ao público em geral. Aberto ao público em geral, porque esse debate é importante não só para o mundo jurídico, é importante para contadores, economistas e principalmente o produtor. Exato. O produtor que hoje tem uma informação democratizada, a maioria dos que eu conheço são pessoas cultas também, e portanto é importante estar ali no seio, no centro dessa discussão, que ainda cabe. Por quê?
Nós aprovamos uma emenda constitucional no ano passado, aprovamos uma lei complementar, falta aprovar um projeto de lei, se não me engano, 108, foi aprovada a lei complementar 214, que veio do projeto de lei complementar 68, e ainda falta aprovar muita regulamentação, então, muita, não sabe nem qual que é a alíquota dos impostos, a gente vai tratar já já. Mas o que eu quero dizer, a discussão ainda é válida para mudar alguma coisa que ainda possa ser mudada, e o mais importante é entender para se planejar. Como é que vai ser meu ano que vem? O que eu posso fazer hoje para otimizar o meu ganho, a minha atividade, né? Então, portanto, eu convido todo mundo, os produtores, interessados, economistas, contadores, advogados, lógico, né, para participar. A doutora Fernanda é uma amiga pessoal, ela é doutora pela UFMG, uma grande Escola, acadêmica, né? do direito. O doutor Juan, como o senhor bem colocou, é advogado da CNA. Eu quero agradecer à federação, em nome do nosso presidente Assuero Veronês, que patrocinou o evento. E além de ter patrocinado o evento, ele fez o convite para esse advogado, o doutor Juan, que participou de todas as discussões no Congresso desde o início. Portanto, veja, a pessoa não precisa mais sair do Acre para ir em Brasília, São Paulo, entender ali com os protagonistas. Não, os protagonistas estão vindo aqui. Então é uma oportunidade única. Quinta-feira, dia 22, às 18 horas, no auditório da OAB. Marcelo, não consegui me inscrever, não achei link. Não importa, vá. Nós queremos auditório lotado, queremos as pessoas participando, fazendo perguntas e saindo de lá melhores ou com mais conhecimento do que tinham quando entraram. Essa é a proposta. Marcelo, ambiente polêmico em torno do setor da agricultura e da pecuária aqui no Acre é o que não falta, não é? Esse ambiente polêmico, você também entende que a área tributária contribui para ele? Há muitos temas que são controversos na área tributária nesse segmento? Então, eu pensei que você ia deixar esses temas mais para o final, mas como você já chegou. E outro ponto, gostaria de me pedir escusa, não poderia deixar de cumprir o compromisso com você. Um pouco resfriado, então, portanto, a minha voz, Tem ou problema, qualquer fique sintoma, tranquilo. mas eu acho que ainda está contente, não vai atrapalhar o E programa. se você precisar tomar água, Obrigado, fique à obrigado. vontade. Não ter, esse momento aqui, ele permite uma certa, digamos, informalidade. Pode ficar tranquilo. Obrigado. Então, se precisar tomar água, interrompe, não tem problema, tá bom? Muito obrigado, tá? Bem, o Acre, ele não é um estado com uma vocação primeira. O que eu quero dizer com isso? É uma teoria até um pouco minha, econômica. Se você vê o liberalismo, e se eu viajar aqui, você me perdoa, você pode até me... Certo. Mas vamos focar, né? Que se deixar eu falo aqui o dia inteiro. Vamos botar o pé no chão, né? O que eu quero falar antes de tratar do Acre? Pelo liberalismo, pelas regras de livre mercado, os grandes cidades, metrópoles, elas há uma tendência de aglomeração, né? Então, você vê São Paulo, como começou com a capitania hereditária ali, São Vicente, se eu não me engano. Você foi buscar longe, hein, Foi Marcelo? longe, Vambora. mas uma pujança vai crescendo, vai para Guarulhos, Campinas, chega no Oeste Paulista, vai para o Mato Grosso, e assim, ou seja, existe um polo que vai aumentando, e ali está a concentração do mercado consumidor, e geralmente alinhada com a matéria-prima, e ali vai crescendo um mercado. O Acre e o Norte, em geral, não decorreu de uma ocupação natural desse aspecto. O Acre é muito recente. Isso que eu quero dizer. Agora eu cheguei no ponto. O Acre, uma discussão da questão tributária, e aí casando já com o tema, é que acabou praticamente com quase todos os benefícios fiscais. Reduziu absurdamente. Tá? Esse é um ponto da reforma tributária. Vamos simplificar, e um ponto para simplificar é acabar com benefício fiscal. Só que o benefício fiscal, em certo aspecto, não acabou com a SUFRAMA, tá? Manteve a SUFRAMA e as áreas de livre comércio. Mas uma questão dos benefícios fiscais é justamente combater a desigualdade regional. Exato. Porque o Acre não dá para comparar com São Paulo. Vou comparar dois antagonistas. Digamos São Paulo, que sem os benefícios fiscais, me perdoe interrompê-lo, pode interromper o que você quiser. sem os benefícios fiscais, a vida por aqui seria quase inviável, né? Inviável. Por quê? Aqui nós temos uma indústria incipiente, nós estamos longe do mercado consumidor. Nós moramos num estado, e eu amo o Acre, tá? Isso é um dado, eu amo o Acre, sou acreano com muito orgulho. Mas a realidade econômica do Acre é triste. Nós temos 850 mil habitantes, né, com uma dificuldade em mão de obra, muitas pessoas imigrando. Nós temos 50% que recebe benefícios de Bolsa Família, os benefícios governamentais, portanto, um estado muito pobre. Um estado que não se compara sequer, às vezes, com o poder de consumo de um bairro de São Paulo. O que eu quero dizer com isso? Se você tem capital, know-how, etc. e tal, e vai montar uma indústria, vai montar em São Paulo ou no Acre?
certamente você Certamente vai, em São procurar Paulo. São Paulo, porque lá está perto do mercado consumidor, você tem escala. E da mesma forma, questão de matéria-prima. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que o Acre, nós temos que olhar ele com o norte em geral como uma questão que ela não tem uma vocação natural, vai todo mundo ser igual, não dá para ser assim. Você tem que tratar, Aristóteles já falava, os iguais de forma igualitária e os desiguais de forma desigual, à medida de sua desigualdade. O que eu quero dizer com isso? Hoje, a grande vocação para o Acre, natural, como todo lugar já foi, é o agro. O agro é responsável no Brasil por 25% do PIB e direto, porque se você pensar que muita indústria, ela só existe porque tem como matéria-prima produtos do agro, você eleva isso para 50%, no mínimo. Né? Porque serviço também corresponde a uma parcela considerável do PIB. O que eu quero dizer com isso? Mesmo grandes economias como os Estados Unidos têm um agro pujante. O agro é fundamental para o desenvolvimento econômico. Né? E uma grande vocação do Acre, se você olhar, o que eu vou fazer no Acre economicamente? Serviço, tudo bem, serviço sempre bem-vindo em qualquer lugar. O agro. Então, talvez por isso que o Acre, a meu ver, tá? Não sei se é a percepção sua, do pessoal que está aqui, uma vocação agrícola, você entende assim? O Acre respira o agro. Você vê a maior festa que nós temos é a Expo Acre, o povo gosta, né, dessa questão. Teve um antropólogo que veio no Acre, há uns 15 anos atrás, eu conheci ele, escreveu um livro, ele escreveu Os Cowboys da Amazônia, ou seja, que há um certo... Ele comparou, né, com os cowboys americanos, que há essa cultura aqui. E por quê? Porque o Acre tem essa vocação natural. Não vou dar nenhum benefício, roda aí do jeito que tem que ser, como fosse São Paulo. O agro é algo que respira sozinho, é algo que vai embora, é algo autossustentável, digamos assim. Vou te fazer uma provocação, claro, posso? Lógico. Quando você fala a respeito disso, de que, no teu olhar, a vocação do Acre, ela é necessariamente uma vocação agrícola, você automaticamente está falando para o telespectador e para o internauta que a nossa vocação também não é florestal. Ter uma vocação agrícola é necessariamente negar a floresta? Bem, eu acho que não. Eu acho que nos estados do Mato Grosso do Sul, Tocantins, existe, de forma muito pujante, uma pecuária com integração lavoura e floresta, né? Agora, a floresta, eu não acho que é uma dicotomia com agro, uma coisa não exclui a outra. Você não acha que é polarizado? Você acha que isso Não. Talvez ideologicamente, nos polos, de forma radical, nos polos ali, existe a discussão, esse conflito. Agora, a ideologia contamina esse debate? Acho que sim. Uma proposta com a outra, um embate radical, mas se você pensar na atividade que nós temos hoje, eu acho que os grandes produtores, os médios produtores, as pessoas que existe a possibilidade de ser atingida por sanções do Estado, ou seja, que o Estado pode ir lá e multar, elas são pessoas que preservam o meio ambiente. Né? A maioria dos produtores rurais que eu conheço preservam o meio ambiente, tem uma obrigação de preservar, porque hoje você não consegue vender para um frigorífico, a depender da indústria frigorífica, se você tiver qualquer dúvida, não só do órgão ambiental, mas o próprio frigorífico, a depender, mais uma vez, da indústria. O frigorífico nem vai usar a tua carne. Não né? vai usar a tua carne. Ele não vai cortar o teu boi. Ele tem capacidade de rastrear se ali teve um desmatamento irregular e, portanto, ele não vai adquirir aquele produto. Então, os produtores que estão regulares, que estão no meio, que buscam essa regularidade, assim, digamos, são pessoas que eu não tenho a menor dúvida. Ambientalista. O agroprodutor é ambientalista. Na verdade, quem está fazendo a provocação é você. Ele preserva o meio ambiente, seja de forma obrigada ou ideológica, mas ele preserva. Né? De que forma o debate sobre reforma tributária se costura com isso com que você colocou agora? Primeiro, eu queria saber o seguinte: a reforma tributária, da forma como ela foi apresentada, da forma democrática como ela foi construída, te agradou? Você, como um estudioso, um especialista na área, você entende que o que foi oferecido, o que foi apresentado pela política foi uma reforma tributária possível, para usar um jargão que foi sempre muito usado? Que avaliação que você faz? Primeiro de uma maneira geral e depois vamos partir especificamente para o agro. Então, tem 3 pontos aí que nós podemos separar. O primeiro, a questão política da democracia. Eu acho que a nossa democracia, ela como toda democracia, ela necessariamente tem antagonismo, tem conflitos, tem que ter para ser uma democracia. Precisa ter.
Isso é bom que para a democracia existir, necessariamente tem que haver conflitos. É claro que o modo de superação desses conflitos é o que torna a democracia uma democracia, tá certo? Agora, eu acho que o nosso Congresso sou muito crítico ao nosso poder legislativo. Acho que ao longo do tempo tem melhorado. Eu vejo com bons olhos, com otimismo, com certa positividade, mas eu ainda acho que muitas discussões mais complexas elas carecem de uma maior participação popular no aspecto dentro do Congresso mesmo. Eu ouvi falar de forma contundente que muitos parlamentares votaram sem sequer saber o que estavam votando. Ah, mas isso é o pau que rola, né? É o pau que rola. Então a discussão, embora muito ampla, muito importante, nós estamos fazendo essa reforma, para você ter uma ideia, ela vai iniciar como um teste ano que vem, 2026, e ela vai ter um período de adaptação até 2033. Né? Então, assim, nós vamos ser anos e anos e anos sem ter uma outra reforma. Lógico que, como todo o sistema normativo brasileiro, não quer dizer que não vai ter emendas, não vai ter discussão. Vai ter ajustes aí no meio do caminho, né? Com certeza a Receita vai ter consultas do contribuinte, o próprio Poder Judiciário vai passar muita coisa, discussão pelo Judiciário, se é constitucional, se é inconstitucional, enfim. Então, ela ainda vai amadurecer muito. Naturalmente, ela foi feita para amadurecer. Criaram uma coisa a ser testada. Ninguém sabe o efeito prático. Criaram um procedimento de split payment e usaram esse termo em inglês, tá? Não é eu que estou usando, não. Está na lei. Split payment, que é pagamento dividido. Podia ter feito né? isso, Fracionado, né? E isso. O cashback, que a pessoa de baixa renda vai poder sacar em dinheiro o tributo que eventualmente ela arcou na hora de consumir, e ainda não existe sistema para isso. Vai entrar em vigor a legislação, mas não tem um sistema. A Receita não lançou o layout da nova nota fiscal. Então, é uma coisa que a gente vai trabalhar no escuro, vai ser construída. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que o Congresso perdeu uma grande oportunidade de ter discutido de forma mais democrática e de forma mais sofisticada a reforma tributária. Esse é um ponto da questão política. Tá? Correto. Em relação, se eu gostei ou não, eu acho que a gente pode enxergar a reforma sob várias óticas, diversos vieses. Sobre a ótica como um advogado, eu acho que eu vou ter muito serviço, então eu fiquei feliz. Pela frente. Não, perdão, eu não sei se eu consegui me comunicar, mas quando eu perguntei a respeito da tua avaliação, se você considera, não é se você gostou ou não, mas se você entendeu que, apesar desses fatores que você está colocando, apesar da falta de refino dos nossos parlamentares, apesar da falta de um envolvimento qualificado deles, se você considerou um avanço ou não. Então, esse é o ponto. Como advogado tributarista, eu acho que foi um avanço. Demos um passo, mudamos o sistema. Não foi 6 por meia dúzia, mas também não foi não foi 10. Um cavalo de pau, não foi um 180 graus, não foi isso. Poderíamos ter melhorado muito, mas aí entra um pouco da questão política. O governo queria ser o dono da reforma tributária, esse atual governo, portanto passou, e se for ficar discutindo também no Congresso, uma autocrítica que eu faço também é ser mais 100 anos, porque a reforma já se discute há muito tempo, né? Tem várias teorias, várias propostas, então passou, trouxe melhorias para o país como um todo. Eu acredito que trouxe sim muitas melhorias, simplificação, mais neutralidade, menos efeito cascata, acumulatividade, ou seja, porque nós temos impostos simplificar para o tributo sobre tributo, sobre né? tributo. Então a reforma ela foi feita para diminuir esse efeito, para que o tributo existe o sistema de crédito, cada ponto da cadeia se creditar de forma mais sem contencioso, né? A ideia é diminuir contencioso, dar segurança jurídica, dar um ambiente de negócios mais favorecido. Essa foi a ideia. Eu acho que, de certa forma, a reforma propõe mesmo isso e alcança, tá? Esse é um ponto. O outro ponto, eu acho que a reforma, os intelectuais que a pensaram, você lança ali um piloto, e aí vai se desenvolvendo dentro do jogo democrático. Muito lobby, isso é normal. Muito lobby, o serviço, advogado, não sei o quê, puxa para lá, puxa para cá, eu quero benefício. O agro, vai, aquela discussão toda do Congresso, passa o produto. Mas a ideia inicial, ela foi feita pensando em grandes empresas. Isso aí é um problema já, é começo de conversa, né? Poderia ter melhorado uma série de problemas que não melhoraram. Tem muitos problemas que ainda vão surgir. Eu tenho estudado muito a reforma, né? E tem muitos
intelectuais, muitas pessoas especialistas, que ainda estão se perguntando, como é que vai ser isso? Não sei. Como é que vai ser o crédito presumido? Não sei. Isso ainda vai ser uma outra legislação. Como é que vai funcionar o tal do split payment? Ninguém sabe. Então, poderia-se ter feito uma reforma melhor, mas passou o que passou e vamos seguir em frente. Agora, para o agronegócio, eu acho que a reforma foi ruim. Por quê? Porque isso é importante você fazer alguns recortes, porque nós estamos vivendo, eu queria que você falasse no plano geral e depois, se nós pudéssemos fulanizar com a nossa rotina aqui na nossa região. Porque isso é importante. Eu tenho percebido que se há um segmento político que não tem perdido oportunidades de deixar a corda mais tensa com o governo, é o setor do agro, não é? Vide o Plano Safra. Eu não entendo como é que o segmento da agricultura não entende o tanto de investimento que está sendo feito. Mas a impressão que passa, Marcelo, é de que o rio de dinheiro que se coloca no Plano Safra, ainda assim, não contempla. E me parece que há aí uma postura política bem clara, bem cristalina. Tudo bem, é parte do jogo. Mas eu queria que você primeiro falasse a respeito do que é macro na área da agricultura e depois, se a gente pudesse fazer um recorte regional em relação à reforma. Tá. Bem, só voltando ao ponto anterior, um detalhe que eu não tinha falado é o seguinte: o governo propõe que não vai haver aumento de carga tributária. A reforma vai manter a carga tributária atual. A maioria das pessoas estão apostando contra. A gente ainda não sabe sequer qual vai ser a alíquota da nova tributação sobre o consumo, né? Veja, só explicando para o telespectador, não é uma reforma tributária ampla, não vai mudar imposto de renda, vai mudar uma série de tributos. O que vai mudar? Consumo. Tributação sobre o consumo. É isso que a legislação, a reforma, se posicionou por hora. Não quer dizer que não surjam outras reformas no futuro próximo. Pois bem, então o ICMS, que é o Imposto sobre Mercadoria e alguns serviços, o ISS, que é sobre o serviço, que é da Prefeitura, o PIS, COFINS, que é para a Seguridade Social e contribuições do Governo Federal, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então você diminui tudo isso e cria um IVA dual. IVA, Imposto sobre Valor Agregado, né? Cada cadeia paga-se ali a tributação sobre aquilo, e a ideia era simplificar e manter a carga tributária. Eu acredito que a carga tributária vai subir. A ideia também é que o contribuinte, esse é um tributo que a pessoa não vê. Você compra um celular, você não vai deixar de comprar um celular, uma cerveja, um cigarro, porque, nossa, tem 20% de tributo aqui. Você não vai deixar de comprar por causa disso. De fato. Talvez o preço ali, deixe de consumir, mas o produto... houve uma lei no governo Temer que criou a obrigação de, no cupom fiscal, estabelecer aproximadamente, porque é difícil calcular, tá? Eu sou advogado tributarista, se você me perguntar quanto é que tem de tributo aqui, eu não sei dizer. Eu imagino. É muito sofisticado esse cálculo. E perde-se a conta, porque é tributo em cima de tributo, forma de calcular, enfim. Então, as pessoas começaram a ter, você vai em qualquer lugar, você pega o cupom fiscal, está escrito, aproximadamente carga tributária. As pessoas, tem um conhecimento, mas o que mudou? Não mudou nada. As pessoas engolem e seguem suas vidas, né? Então, o tributo mais fácil de imbuir na população é o consumo. Porque se eu falar assim, então, você ganha X de remuneração, ganha X. Do X, 30% você vai deixar para o governo. Você, tudo bem, né? Já estou acostumado a isso aí. Olha, agora subiu para 50%. Você vai pegar uma tocha e sair no meio da rua para queimar qualquer político que você vê no meio da rua. Isso é inadmissível, né? Então, imposto sobre a renda, sobre o faturamento, são mais sensíveis à população em geral e mesmo em cima do consumo ele passa despercebido, né? Vai passando. Então, a reforma também, teoricamente, deixaria isso mais transparente, mas a carga tributária, eu acredito, apostaria, que ela vai subir. Vai subir, por quê? O governo quer propor reforma, claro, lógico que tem a boa intenção de tornar o sistema como um todo mais menos complexo, diminuir litígio, melhorar a arrecadação. Mas o governo quer arrecadar mais. Está em todos os jornais, o governo, a questão do ajuste fiscal. Não todo governo quer todo governo quer arrecadar mais, lógico. Né? Quer aumentar quer diminuir a erosão de arrecadação, quer aumentar a arrecadação. Isso é natural, mas para isso existe um limite, né, que é um estudo da curva de Laffer, até quando eu vou estagnar a própria economia, o próprio país, se eu aumentar. Então, tudo tem um teto, mas o governo vai ali e vai aumentar. Então, a reforma tributária, o governo faz, eu acredito, com a expectativa de aumentar a arrecadação e facilitar a arrecadação. Boa parte da reforma foi pensada para diminuir o quê? Elisão fiscal e sonegação.
Elisão não é sonegação, são aqueles planejamentos. Eu posso tomar esses dois caminhos. Qual que é mais barato no aspecto tributário? É esse, então vou por esse. É planejamento tributário. Vou fazer dessa forma porque eu vou economizar. E tem o sonegador, né, que ainda é um crime do colarinho branco, socialmente aceitável, mas que deve ser coibido mesmo. Causa muitos transtornos secundários na sociedade, em todos os aspectos, mas isso não é o foco. Portanto, queria dizer isso, a reforma eu acho que vai aumentar a carga tributária. Em relação ao agronegócio, de fato, sempre houve muitos benefícios ao agronegócio. Por exemplo, sal mineral para gado não tem ICMS, que é um dos impostos que vai ser transformado no IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, né? Isso é muito importante você falar, Marcelo, porque você é uma autoridade no assunto, você é um estudioso do assunto, e é importante as pessoas saberem que o segmento do agronegócio, da agricultura, da pecuária, o governo já abre mão de receita em uma série de digamos assim, durante o caminho da cadeia produtiva, o governo já abre mão de receber receitas ali do produtor. Muito, é um setor desonerado, total, é assim. Mas exemplo, é difícil admitir isso, eles não admitem isso. Às vezes não sabe, talvez falta de conhecimento, porque o fazendeiro em geral, muitos sabem, lógico, né? Mas, por exemplo, o sujeito vai comprar ali um sal mineral, quanto é que é? R$100. Ele não sabe se ali tem tributo, se não tem. Ele não sabe e também não importa para ele saber. O que importa para ele é o custo, enquanto insumo da atividade pecuária dele, né? Então, o agro, de fato, é um setor hoje muito desonerado em vários aspectos. Muitos produtos não têm tributação, né? Existem benefícios para o sal mineral, para a ração, para maquinário, para muitos tratores, inclusive, redução de carga tributária. O próprio boi, por exemplo, vou falar da pecuária, que é onde eu tenho mais, minha família, né, do setor, e que eu tenho um pouco mais de conhecimento. Na pecuária, além de haver uma desoneração tributária muito grande, existe uma desoneração de obrigações acessórias. O que são obrigações acessórias? Para o fisco não basta pagar, você tem que preencher uma série de, digamos, formulários, sistemas, livro-caixas, enfim, e isso tem um custo para a empresa, né? O Brasil, até pouco tempo atrás, só perdia para a Bolívia, segundo o Banco Mundial, em relação às horas que uma empresa média gastava somente para se adequar ao sistema tributário do país, que era 1.600 horas, mais ou menos, por ano. É muito tempo. Então, uma empresa hoje, você vai montar uma empresa. Quando ela deixa de ser do Simples Nacional, uma empresa pequena, é uma empresa média, você vai ter que ter advogado, você tem que ter mais de um contador, um sistema, gente ali no setor financeiro, tudo isso só para se organizar para atender o que o governo exige. Ao que o governo exige. Então, até nisso, o agro hoje é desonerado. E há tempo atrás era mais ainda. Foi o último setor que foi obrigado à nota fiscal eletrônica. Até pouco tempo atrás era aquela nota de bloco, né? Hoje já se exige a determinada faixa que o livro caixa para a Receita Federal. Até pouco tempo também não se exigia. Então, o controle de conformidade, o custo de conformidade era muito baixo para o agro. Tá certo? E a tributação, o sujeito não tinha nem que recolher. Por exemplo, quando eu sou pecuarista, vamos supor, e eu vendo um boi para o frigorífico, eu não tenho que pagar tributo, eu não recolho tributo, não sai do meu caixa. O frigorífico é responsável por recolher por mim. Não é que é isento. Muita gente acha que é isento o boi. Eu compro um bezerro, aí eu vendo o bezerro para você vende o boi gordo para o frigorífico, ninguém paga ICMS. Ninguém vai lá na Cefaz e emite a guia para pagar. Agora o frigorífico paga. O frigorífico paga pela cadeia, mas também desonerado. O frigorífico também é bem desonerado. E então o produtor rural, ele tem uma desoneração de carga tributária hoje e ele também tem uma desoneração de compliance, ou seja, de conformidade. Agora, qual que é o raciocínio do governo? Só para que o internauta possa... Agora, isso vai mudar, Ita. Com a reforma, quem ganha, quem fatura, muitos pode parecer muito, eu não sei se é muito ou pouco, não vou entrar nesse mérito. Quem fatura, o governo fatiou, quem fatura até 3.600.000 não é obrigado a entrar no regime do CBS e IBS. Vou continuar do jeitinho que tá? Certo. Até 3.600.000. Quem fatura acima de 3.600.000 vai ser obrigado a sujeitar o regime do CBS e IBS. E ele, que não tinha que se preocupar com contador, com advogado, de calcular agora vai passar quanto que ele vai ter que pagar, eu vou vender gado frigorífico, eu vou ter que recolher tributo, agora ele vai ter que recolher. Agora ele vai ter um custo de conformidade muito maior que ele não tinha. Outra coisa, antes ele vendia um boi gordo pro frigorífico, ele não tinha que se preocupar em recolher ICMS, porque sai do caixa dele. Agora vai. Teve uma desoneração, tá? Existem 3 faixas de benefício fiscal, são os únicos da reforma. Ou é isento 100%, que produz a cesta básica e alguns outros.
entra carne, mas a carne é do frigorífico para frente. O frigorífico produtor, para frente. pro O produtor não é carne, não é um produto acabado. O produtor é produto in natura. O produtor vai ter uma desoneração, vai pagar 60% da alíquota. 60% da alíquota. Estão apostando que a alíquota vai ser algo em torno de 28%. Tá? Então, 60% disso vai dar mais ou menos 11 a 16, sei lá, por cento. Então, o produtor rural que não tinha que tirar nada do bolso na hora de vender um boi gordo, agora ele vai ter que tirar 11%. 11 a 14 a 15%. É um aumento relevante. É um aumento relevante. É um aumento de carga tributária muito alta. Ah, Marcelo, mas agora ele vai poder creditar também. Vai. Tudo que ele usou para produzir aquele boi, ele pode creditar na hora de pagar. Então, suponhamos que ele tem que pagar 14%, ele vai poder... Aí vai a organização, olha só, vai ter a organização. Você não pode comprar mais nada sem nota fiscal. E outra, agora não é mais só a nota fiscal, você tem que comprovar que o teu fornecedor recolheu o tributo. Recolheu o tributo, senão não gera crédito. Então, você vai ter uma preocupação em crédito. Digamos que a preocupação em cadeia, né? Cadeia. Olha, para a minha produção, eu tenho que me aproveitar o máximo de crédito, para tirar menos dinheiro de bolso na hora de vender meu produto. Na hora de vender meu produto, eu apuro ali crédito e débito, recolho e vendo o boi, seja para o frigorífico, seja para o confinamento, seja para um terceiro que o seja, mas agora eu vou ter que pagar, se eu faturo acima de 3 milhões e 600. Quem fatura abaixo de 3 milhões e 600 não está obrigado, mas é interessante ser. Vou te dizer por quê. Porque quem não estiver nesse regime, não recolheu ICBS e IBS, não vai gerar crédito para a operação seguinte. Então, se você é da indústria ou é alguém que quer crédito, você vai comprar de alguém que não vai te gerar crédito ou alguém que vai te gerar crédito? Claro que é de alguém que vai me gerar crédito, né? Pois bem. E aí existe um outro fator que está no escuro ainda, só para o telespectador entender. Existe a previsão de gerar nessa hipótese crédito presumido. O que é o crédito presumido? Eu não vou te gerar crédito, mas na hora de você vender, você vai calcular como se eu tivesse gerado. Qual que é o problema disso? Ainda carece de regulamentação, uma outra lei, você vê como é complexo. Que você falou que ainda não está... Não tem. Como é que vai ser esse crédito presumido? Tem gente que acha que vai ser integral, que seria ótimo para a cadeia, lógico, para o pequeno produtor. E tem gente que acha que vai ser uma porcentagem, assim, se eu gerasse R$100 de crédito para você, então o crédito presumido vai ser equivalente a 80, 70, entende? Não vai ser 100%. Isso prejudica o pequeno produtor, porque você é fazendeiro, você vai comprar bezerro de quem vai te gerar crédito 100% ou de quem vai te gerar um crédito meia boca? Marcelo, eu queria saber de você, pelo que você falou, uma pessoa que pegou a nossa conversa pela metade. Volta do início e está interessante. Mas olha... Antes da reforma tributária, o setor da agricultura, como você observou, tinha uma série de benefícios, não pagava uma série de tributos. A partir da reforma tributária, e levando em conta aquilo que a sua premissa foi de todo governo quer arrecadar mais, independente de quem seja o governante. Então, a partir da reforma tributária, esse produtor que antes não pagava, ou era muito beneficiado, agora vai ter uma série de tarefas a cumprir, inclusive com pagamento. Mas, passando o traço embaixo, você avalia que, para quem produz, ficou melhor? Vai ficar mais organizado o processo? Porque, senão, o setor da agricultura e da pecuária vão ter 1001 motivos para poder pelejar contra essa reforma, sempre. Eu acho que não melhorou no aspecto de custo, tá? Para o produtor rural. Para o produtor rural, piorou? Piorou, não tenho a menor dúvida, tá? Piorou. Eu acho que o bonde já passou para discutir a reforma, já passou a emenda, já passou uma lei complementar. Tem regramentos que ainda dá para discutir, foi o que eu disse. Pois é, mas e os ajustes? Os ajustes que vão ser necessários? Os ajustes não vão ser suficientes para alterar o que já passou, e o que já passou já é negativo para o agro. Eu vejo dessa forma, tá, Itã? Outro ponto, vou te dar outro detalhe. A reforma, vamos colocar aqui 3 setores. Nem vou falar do comércio, tá? Indústria, agro, serviço. A indústria melhorou muito. Acho que foi o setor que mais se organizou. É importante isso. Os pecuaristas, acho que é uma classe, o agro, muito desunida. Nós temos que ter um sistema, você falou da CNA. A CNA é forte, mas ela é uma criança em frente à CNI, por exemplo. Você tem que ter uma estrutura que participe de forma legítima e ética da política. Que é lá que se discute isso aí. E não tem certo ou errado, Itã. Tem farinha pouca, é meu pirão primeiro. Isso, tem jogo de interesses, lógico, defesa de interesses. Isso é natural. Ali. Normal. Como nós começamos a conversa. Então a indústria melhorou muito, a indústria. Para o serviço foi a pior coisa. Foi o setor mais afetado em termos de carga tributária.
Vai encarecer advogado, vai encarecer um monte de coisa. Quem não está no simples, né? Vai encarecer. A minha carga tributária, que era, sei lá, vamos supor, 2% desse imposto de ISS no meu faturamento, agora eu vou ter um benefício, a redução de 30%, mas mesmo assim eu vou pagar aproximadamente 20% de uma coisa que eu pagava 2%. É muito o aumento no meu custo, né? E o agro ficou no meio ali. Não melhorou, talvez teve algumas melhoras pontuais, mas em termos de custo, que é o que a pessoa quer saber no final do dia. E aí, vou pagar mais? Vai. Vai ser mais caro para mim? Vai ser mais sofisticado? Vou precisar de um contador bom, mais caro? Uma equipe ali organizacional? Vai. Isso é fato. E outra coisa, ponto. A conversa pode ir longe, qualquer coisa você me interrompe, tá? O tempo passa, a gente não percebe. Vender terra. Você tinha uma série de tributos que não vão sumir. Ganho de capital. E tem umas teorias, mas é só na prática. Hoje mesmo eu estava falando com um cliente e a gente estava calculando ganho de capital, fazer um planejamento tributário e, a priori, a operação seria melhor tirar o bem da empresa e vender na pessoa física. Mas quando a gente foi calcular, tem que simular. O produtor tem que simular o que vai ser. A gente viu que não era assim porque tinha uns fatores, umas nuances. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que o setor do agro vai ter que se adequar a uma série de situações que não existiam antes. E aí entra na questão da venda da terra que eu ia falar. A venda da terra tinha um ganho de capital, eventualmente tem TBI. Antes não tinha o ICMS e ISS. E PIS/COFINS não tinha. Agora vai ter o CBS e IBS. É mais um custo ali, né? O custo que nós estamos falando, se a alíquota for 28%, tem uma previsão de redução de 50%. Então nós estamos falando de 14%. Você vender uma terra, ainda vai ser regulamentado isso, mas a priori é 14% a mais de venda. Outra coisa, você vai arrendar um pasto de um pequeno produtor, de um produtor rural. O sujeito que arrendava, aquele agente que arrendava a terra, ele pagava imposto de renda. Lógico, que entrava como renda. E não pagava ICMS nem ISS. Agora ele vai pagar o IBS e CBS. Então vai encarecer o agro. Aí só um ponto antes de falar do Acre. Você falou uma coisa interessante. O setor do agro sempre foi muito beneficiado. Sempre foi muito beneficiado. Mas, porque era uma necessidade, tá? O agro tem um ditado, um jargão popular que diz assim: um comerciante vive rico e morre pobre. Porque ele tem muito dinheiro, tem muito caixa. A margem dele é muito alta. Ele compra isso aqui por 100, vende por 200 e vai embora. E entra no caixa, receita, e pega o dinheiro aqui, enfim. E o fazendeiro, o principal ativo dele, que é uma fazenda, é um ativo mobilizado, é muito caro. Então, o fazendeiro vive pobre e morre rico. Né? Ou seja, quando ele morre é que a fazenda vai valer alguma coisa que eventualmente os filhos herdeiros pode ser que venda. Mas o que eu quero dizer com isso? A margem do agro é pequena. Comparada a outros. Comparada ao comércio, outros setores, claro. Eu não estou falando muito de agricultura, estou focando no nosso Acre, que a agricultura está crescendo exponencialmente. Mas hoje o forte que se fala é pecuária de corte, né? E a margem é pequena. O que eu quero dizer com isso? Se você pega um crédito de um Banco do Brasil hoje, de um Cacelic nessa altura, eu vejo clientes pegando a 2%, 3% ao mês, um giro, um bebê giro rápido, essas coisas, né? De capital de giro, etc e tal. Isso é inviável para o agro, não se paga. Se você for fornecer o crédito de um banco normal de varejo para o agro, é inviável, inviabiliza a atividade. Não fecha a conta. Outro aspecto também, você precisa encarecer alimento. Qual foi a campanha do Lula? O que o Lula falava da picanha, né? Companheiro, vamos com o povo, quero ver o povo. É uma necessidade básica. É a alimentação. E o agro não está só na carne, está na cerveja também. Né? Está na roupa, está no algodão, está em tudo. Portanto, o agro, como uma grande demanda popular, básica, ele precisa ser subsidiado porque ele é uma atividade, por mais que as pessoas vejam, fazendeiro é rico, é um setor que envolve muito dinheiro de fato, mas a margem, ou seja, o ganho é muito pequeno em relação ao valor investido. Ô Marcelo, eu quero agora fazer um recorte para o Acre, porque eu estou desconfiado que a nossa conversa está num nível que não está na rotina da maioria dos produtores acreanos. Quem esteve sentado aqui há 2 semanas conosco, 2 não, 3, foi o presidente da FAEAC, Assuero Veronês, e aqui ele nos relatou que no Acre 74% dos produtores de carne, quem trabalha com pecuária, tem até 100%. Tem até 100 cabeças, de gado na sua propriedade. Veja, 74% de quem trabalha com gado no Acre tem até 100
cabeças. Se a gente amplia para 500 cabeças, e abarca 95%. Então, quem tem mais de 500 cabeças na propriedade aqui no Acre é um grupo muito restrito. Então, eu estou falando isso por quê? Porque é um perfil muito diferenciado de produtor, né? Isso nós estamos falando de produção de carne, porque se a gente for falar de agricultura, você falou que a nossa agricultura está crescendo de forma exponencial. É verdade, mas concentrada, né? Concentrada em poucos produtores. O investimento, né? É muito alto. E como é que é, na tua visão, o nível desse debate a respeito de reforma tributária e tudo? Consegue chegar no produtor acreano, de fato, aquele camarada que tem problema com ramal, que tem problema de acesso ao crédito? Como é que você avalia? Eu avalio que chega. Eu acho que a informação, que essa sim tem avançado a passos largos, muito mais do que a agricultura no Acre, ela democratizou o conhecimento. Portanto, aquela pessoa que antes morava num ramal afastado, muitas vezes não tinha nem escolaridade, às vezes até analfabeto, eu diria. Hoje tem acesso à internet. Hoje essa pessoa está vendo nosso programa. E ela pode não ter o nível de sofisticação, de comunicação, de vocabulário, ou deixar de muita coisa entender, mas ela já entende muito mais do que há 20 anos atrás. Hoje, o debate tem ganhado corpo. Isso é uma visão minha, posso estar equivocado, tá? Mas desde quando eu era criança, e conversando com meu pai, meu avô e amigos, a realidade ela mudou muito. Isso começou com a televisão. Nas fazendas não tinha luz na época do meu pai. Na minha época, quando eu era criança, né, tinha um motor lá que você ligava só à noite, de dia, às vezes, de noite desligava, tal hora, enfim. Então, chegou a energia elétrica. Olha o avanço como foi rápido. Chegou no Luz para Todos, tal, energia elétrica. Depois, televisão. Depois, muitos hoje funcionários rurais e pessoas que moram na área rural têm televisão, inclusive com TV a cabo. Então elas têm acesso a programas Globo News, Globo Rural, enfim. E você veja, hoje o AC 24 Horas, que presta um serviço excelente para a população de informação, um jornal sério, né? Esse jornal hoje ele é totalmente acessível para qualquer pessoa. Todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem acesso à informação. Então você está defendendo a ideia de que por mais sofrida que seja a rotina do pequeno produtor, o acesso à informação o coloca num nível muito diferente daquilo... De 20 anos atrás. Não tô falando o Fernando Zamora passava 2 dias até chegar em Sena Madureira em cima de um lombo de um burro, né? É assim que ele falava. 2 dias acho que é exagero. É exagero, né? Olha aí, era cuidado. Um dia. Mas então o cenário do pequeno produtor, a informação, de certa forma, diminui o desnível. Eu acho que diminui. Eu acho que a questão de acesso a crédito rural já foi melhor, pior, enfim, mas melhorou muito. Eu vejo muito pequenos produtores, não esse que tem sem cabeça, mas pessoas que tiveram acesso a um trator, com crédito subsidiado, com toda uma produção. E isso, inclusive, é um combate à desigualdade social. Porque essa pessoa que seria obrigada a vender a terra ou então fazer uma parceria, não, ela tem condições de ter um trator, de investir na propriedade dela. Até um abraço para o meu amigo Paulo Santói, que investe, né, na fronteira, em Brasilep, Tassolândia, Cadão Porquito, Acreaves, e isso avançou muito, eu vi isso acontecer. O pequeno produtor que não tinha nada, com informação, crédito e qualificação técnica, hoje tem granjas sofisticadas de pequenos produtores, e essa pessoa, ela conseguiu formar um filho, 2, 3 filhos, conseguiu dar segurança alimentar, conseguiu dar segurança de saúde. Então você conseguiu desenvolver uma região por meio do agronegócio. O que eu quero dizer? E focando no pequeno produtor, que é a larga maioria, né? Então, portanto, eu acho que essas pessoas não devem ficar fora do debate. Elas têm condições de ter informação e isso vai afetar elas, sim, né? Elas vão ter que entender o porquê que vai ficar mais caro o insumo, por que vai ficar mais caro um trator, por que vai ficar mais caro um sal mineral, por que o frigorífico vai preferir comprar gado de alguém que paga o CBS e IBS do que de alguém que não paga. Hoje em dia, antigamente, um pequeno produtor que tinha só 100 vacas, ele não sabia nem que era nota fiscal. Hoje tira a nota fiscal eletrônica. Falo com propriedade. Muitas vezes ele vai na cidade, o Pix, é uma coisa impressionante, né? Até os pequenos produtores, o cara analfabeto, pede para enviar áudio, mas ele manda o Pix para pagar ele pelos bezerros dele, envia a nota fiscal, envia o GTA. Então ele tem condições, capacidade e interesse. Essa pessoa não está desinteressada, essa pessoa é ambiciosa, merece respeito, e essa pessoa ela tem interesse e ela quer se adequar a esse mundo moderno. E aqui eu queria fazer um recorte em relação ao governo do estado do Acre. Como é que você tem observado? Primeiro,
a relação do produtor, que você está falando aí, que está num outro nível, por mais modesto que seja. Mas e a relação com o governo? A política pública tem chegado de maneira eficaz na tua avaliação? Então, eu acho, como você falou, concordo, eu acho que o Clóvis é o número 2. Eu acho que o Clóvis é uma pessoa, não preciso puxar saco dele de maneira nenhuma, não sei se ele vai assistir esse programa, é uma pessoa fantástica, muito culta também, que busca conhecimento e muito ponderado, muito ponderado. Mas ele está dentro da Secretaria de Fazenda com um trabalho técnico, ele não é político, né? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que os congressistas do Acre e do Norte como um todo falharam. Falharam no seguinte aspecto. O agro é a força motriz, ao meu ver, e tem números que provam isso, da nossa economia. Não do Amazonas, do Acre, Rondônia, enfim, Mato Grosso do Sul, que está centro-oeste ali, mas somente Mato Grosso, próximo ao norte. E que, portanto, no embate democrático, político da reforma, deveriam ter conseguido benefícios e um tratamento diferenciado para o norte. Não só no agro. Eu acho que o Acre, eu acho uma besteira a área de livre comércio ser Itaciolândia, Brasileira e Cruzeiro do Sul, tinha que ser o Acre todo. Qual a diferença disso para a arrecadação do estado igual São Paulo? Nenhuma. Significante. Mas para o povo aqui seria brutal a diferença. Não tem sentido nós pagarmos, eu não digo nós, Marcelo e Itaã, digo o pobre aqui do Acre, com frete, logística, tudo que tem de dificuldade, chega aqui energia cara, combustível caro, um arroz caro, cesta básica cara, pagar a mesma carga tributária do que o sujeito que mora lá em São Paulo. Isso, para mim, faltou os congressistas, que esse não o Clóvis, não a Cefaz, faltou ter se unido, porque a gente sabe da diferença do embate, é muito forte. Sabe que o governador de São Paulo, Tarcísio, que eu sou fã, não estou criticando ele um ponto, não estou desmerecendo ele falou, e do seu discordo, ele falou, olha, vão criar um fundo de desenvolvimento, 60 bilhões de reais, e vão destinar isso de forma paritária entre Norte, Sul e Sudeste. Sabe o que o Tarcísio falou? Olha, no São Paulo tem mais pobre que no Norte. Nominalmente tem mesmo. Mas proporcionalmente, tá? Lógico que não. Não, lógico que não. O Norte e o Nordeste é muito pobre, tem muita pobreza. E nós precisamos ter políticas públicas para isso, para combater essa desigualdade regional. E a reforma tributária, ao meu ver, não viu isso. Manteve a Suframa. Manteve a Suframa, era o mínimo. Né? Imagina se tirasse a Suframa. Se tirasse a Suframa... acabar. É melhor a gente pegar nossa mala e voltar para... Aí eu entro no início da minha fala. Se isso acontecesse e piorar a situação, igualar a situação de tal maneira, é melhor a gente pegar aqui, fechar nossas coisas, pegar a mala e ir lá buscar um serviço em São Paulo. Só para finalizar a nossa conversa, em relação a essa questão da área de livre comércio, é tão oportuna essa sua fala que, por exemplo, do jeito que está, só beneficia algumas empresas aqui, por exemplo, porque faz aquela triangulação com a área de livre comércio e tem algumas empresas daqui que ficam tendo vantagens que outras não têm, inclusive. Sim, né? Sim. E aí o jogo fica desigual. É uma guerra fiscal entre estados, que os estados do sul, os estados que têm portos fazem, eles querem atrair montadoras. O estado, por exemplo, Pernambuco é um estado que se desenvolveu muito com isso, atraindo grandes indústrias que geram emprego, né, e que geram uma economia. Aí eu falo de novo do exemplo aqui da Dom Porquito, da Creaves. Você vê o tanto que isso move a economia local, não é só de empregos, né? Mas você tem que contratar o sujeito que vai levar na van os funcionários, a marmita, etc. É toda uma circulação econômica. E, portanto, existe uma guerra fiscal tributária em que um Estado quer puxar para ele, puxa, e a reforma tributária visa acabar com isso, centralizar. Mudou totalmente de forma radical o federalismo, ou seja, cada Estado tinha autonomia, eu arrecado, eu gasto o que eu arrecado, do jeito que eu quero. Não vai ser mais assim. Agora vai tudo para Brasília. Olha só, e lá vai ser discutido, a priori de forma paritária, mas não vai ser paritário, porque nós vamos ter um órgão com, se eu não me engano, 27 pessoas, um representando cada estado e um outro os prefeitos. Prefeitos do país inteiro. Você acha que vai ter prefeito do Acre, do Norte, do Nordeste? Entendeu? E aí essas pessoas vão decidir o que vão fazer com o recurso. E o Fundo de Desenvolvimento, em vez de focar em estados que precisam se desenvolver, vai ser distribuído, porque existe essa guerra entre os estados. E é natural, mas eu acho que faltou um embate melhor para nos beneficiar. E eu acho que com razoabilidade. Não estou falando, não, eu quero porque a gente quer, porque a gente precisa, tá? O Acre precisa. Agora eu vou colocar um limite de tempo. 2 minutos para a gente finalizar. Você citou aí por diversas vezes o exemplo e aqui é só uma provocação, faz parte também,
Acriaves e Dom Porquito como os exemplos de experiências que deram certo, que estão dando certo. Por que a Peixes da Amazônia não foi a mesma coisa? Olha, eu sou um pouco suspeito de falar isso, porque Por quê? eu fui advogado da Peixe da Amazônia. Você foi advogado da Fui Peixes da advogado. Amazônia? Fui advogado, me contrataram para fazer a recuperação judicial em 2019, mas já tinha parado a operação. Ela já estava falida, assim, insolvente, digamos, né? Não estava falida. Mas é o mesmo desenho administrativo da Dom Porquito, por exemplo, não é? Olha, eu vou falar não como advogado, né? Não posso, por questões éticas, falar como advogado. Vou falar no aspecto econômico como cidadão. Eu acho que, primeiro, gestão. Eu acho que a Dom Porquito e a Acreaves, de certo modo, tinha um dono, ainda que um grupo, né, à frente. E isso faz toda a diferença. Porque uma coisa é você gastar o seu dinheiro, outra coisa é você gastar o dinheiro dos outros, outra coisa é você não gastar o dinheiro de ninguém. Ou seja, existe uma ineficiência de alocação de recursos quando a coisa é muito grande e não tem um dono. É muito fácil gastar, né? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que isso foi um fator que prevaleceu no sucesso lá da Acreaves Dom Porquito. Eu acho que foi um projeto muito arrojado, muito ideológico no sentido teórico, porque criou-se uma cadeia de modo um looping, ou seja, eu não tinha o peixe, eu não tinha a indústria, eu não tinha o know-how, o produtor, eu criei tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E aí, se você falha em ter peixe, na produção de peixe, você já prejudica a indústria. Né? E no final, a Peixe da Amazônia já estava comprando peixe de Rondônia. Então, olha o custo disso. Como é que você compra a matéria-prima de Rondônia, que é caro para chegar aqui, beneficia e vai mandar para São Paulo? Tem outros fatores também. E o acriano e o nortista em geral gosta de peixe fresco. Não gosta de peixe congelado. Então, você tem que beneficiar o peixe e vender ele em São Paulo, em grandes centros. Que aqui é mais barato e o mercado consumidor prefere o peixe fresco, o peixe de pescado do rio ali, que está no gelo, né? Então, foram uma série de fatores. Um avião nunca cai por um motivo só, tá? Uma série de fatores levou, infelizmente, foi com muita tristeza. Nós ali da parte jurídica fizemos o máximo que pudemos dentro do nosso limite, lógico, não é culpa nossa, né? Juridicamente, nós aprovamos o plano de recuperação judicial. Foi aprovado pelos credores, mas a empresa não conseguiu cumprir, porque era inviável a atividade e para ela voltar a ser viável, ela reclamava um investimento muito alto, que nenhum player aqui no Acre quis fazer. Um investimento, eu diria assim, mais de 100 milhões talvez. Teria que criar, a empresa teria que produzir o próprio peixe, para ela não depender de produtores locais, né? Uma pena que o projeto não deu certo. Foi decretada a falência, eu acho que vão ser vendidos os ativos. Mas eu não jamais torci, pelo contrário, né? Como profissional que trabalhou, fiquei muito triste com a falência. Eu tenho certeza que muitas pessoas ficaram tristes. Eu acho que quem perdeu foi o estado do Acre. E eu acho que a ANAC, que era uma das responsáveis, com todo o respeito, eu acho que falhou nisso aí. Podia ter vendido quando viu que o projeto precisava de recursos e o governo não tinha como aportar, porque o governo era sócio, né? E os outros investidores também não queriam mais aportar recurso. Tinha que ter vendido a preço barato, alguém assumisse a dívida com base. Não vendeu, travou por questões burocráticas, né? Não estou culpando as pessoas assim, mas poderia ter evitado isso. E quem perdeu foi o Estado, não tenha dúvida. Correto. Marcelo, queria agradecer muito a tua vinda aqui ao AC24 Agro, aqui ao Agro 24 Cast, que é o podcast nosso. Muito obrigado. Eu espero, claro, né? Esse assunto da reforma tributária sempre vai precisar de refino, sempre vai precisar de ajustes e o espaço aqui vai estar aberto para você sempre que precisar. Então, muito obrigado pelo convite. De fato, sem qualquer demagogia, é um prazer enorme estar aqui, contribuindo com o debate. Acho isso muito importante. Parabéns pelo seu programa. Você veja como o Acre tem a vocação agro. Você tem um programa a ser agro, né? E isso que aqui tenho é certeza... coisa do Roberto Vaz, né? E eu tenho certeza que a audiência é grande, é relevante. Eu convido todos vocês, independente de ser grande produtor, pequeno produtor, médio produtor, contador, advogado, estudante, interessado no assunto, jornalista, a ir num evento, prestigiar o evento e participar desse debate que é tão importante para a nossa economia como um todo. Quinta-feira? Quinta-feira, às 18 horas, na OAB. Na sede da OAB Acre. Muito obrigado, Marcelo. E assim nós encerramos esta edição. Eu conto com a sua audiência no próximo domingo, aqui no Agro 24 Cast.